Graça e paz, meus amados irmãos. Desejamos também que os nossos amados irmãos que nos acompanham através aqui da internet, que estejam conosco no mesmo espírito de oração, esteja também com a mesma vontade de aprender do Senhor diretamente da sua palavra, que nesta noite possa acessar completamente a inteligência humana, né? Os pontos de vista humanos, e que o Espírito do Senhor é quem fale aos nossos corações. Porque essa é a única maneira da gente ser edificado, né? Quando um homem fala com a sua própria inteligência, geralmente as pessoas podem até ser convencidas. Mas se o Espírito de Deus, né, o Espírito de Cristo, o nosso Mestre, nos ensinar, e nós somos edificados, né? Então, meus amados irmãos, estamos aqui na nossa série, a série Milagres de Jesus. No domingo passado eu falei achando que era o estudo 18, era o estudo 20. Esse já é, o de hoje é o 21. Estamos já com 21 exames aí de milagres impressionantes, né? Como o tempo passa rápido. Já chegamos a 21 estudos da palavra de Deus com esse de hoje, né? E o tema de hoje é pescando da casa da pesca. Já viu um negócio desse? Você vai pescar de um lugar que já pescou, pescando da pescaria. Pois bem, muita gente tem dito que alguns de nós têm ido pescar em aquário, pescar em lugares que pessoas já pescaram. Mas é isso mesmo? Jesus fez isso. Então, pescando da casa da pesca. Vamos lá. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, realizou um milagre da pesca maravilhosa. Nós estudamos aqui, inclusive, esse milagre, né? Onde Pedro, Tiago e João foram impactados com tamanho sinal. Ao voltar para o mesmo cenário da pesca, lá na cidade de Betsaida, onde Pedro morava com André, Tiago, João, Zebedeu, né? Voltar para o mesmo cenário da pesca, agora Jesus vai realizar outro sinal, cuja mensagem espiritual é tão abrangente que serve tanto para os seus discípulos, para os israelitas daquela época e também para cada um de nós hoje. E essa é a nossa expectativa, boa expectativa de buscar uma mensagem para cada um de nós a partir deste milagre que nós iremos analisar hoje. O texto base começa assim: eles foram a Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 29. É uma narrativa
objetiva, curta, direta, sem nenhuma outra manifestação paralela, né? Parece até que é um milagre muito seco, um milagre muito objetivo, sem algo assim muito espetacular, como foi ali o milagre do centurião, da mulher que tinha um fluxo de sangue e tocou em Jesus por trás, do leproso, né? Do cego Bartimeu, daquele cego de nascença, né? Mas é algo impressionante o que acontece aqui. É uma mensagem muito profunda, porque Jesus volta ao mesmo cenário para, inclusive, trazer uma mensagem para Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João, André, eles eram ali parentes, moravam ali às margens do mar da Galileia, na cidade de Betsaida. Uma cidade que ficava mais para o lado, assim, das regiões ali, Cesareia de Filipe, mais para o lado ali de Decápolis, aquelas 10 cidades, depois do Jordão, né? Já do outro lado ali, já para o lado da Cisjordânia, já bem afastado mesmo, né? Então vamos para as aplicações para a nossa edificação espiritual. O que o lugar do milagre tem a ver com a mensagem que Jesus quer passar para aquele povo e para cada um de nós hoje, principalmente para nós hoje. A Bíblia começa dizendo assim, no texto que a gente acabou de ler: eles foram para Betsaida. Betsaida, por que ele vai registrar um local? Eles foram para Betsaida. O palco desse milagre assim tão interessante. A palavra Bet, a gente já estudou aqui, ela quer dizer casa, né? Betel, Bet Elohim, casa de Deus. Betesda, como é Betesda? Casa de misericórdia, a gente já estudou aqui também. Betânia, lembra? Então, Bet quer dizer casa. Betsaida quer dizer casa da pesca. Porque era uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia, aonde Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, né, André também, que era parente ali de Pedro, deles lá, tudo praticamente com a sua da mesma família. Eles moravam ali junto, eram pescadores. E Jesus vai justamente para lá, aonde ele havia realizado o milagre da pesca maravilhosa, ele retorna para lá. E desta vez vai acontecer algo impressionante, né? No livro de Lucas, no capítulo 5, verso 10, diz assim: e de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você será o quê? Pescador de homens. Então, o último encontro que Jesus havia tido ali com os seus discípulos, o primeiro encontro, na verdade, com eles, né? Ali naquela cidade, à beira às margens do mar da Galileia, Jesus tinha dito isso para ele: vocês serão pescadores de homem. E ele retorna agora, no mesmo cenário, no mesmo lugar, para ensinar a Pedro, Tiago e João, e todos aqueles que eram espirituais iriam entender no futuro como é que se pesca pessoas, como é que as pessoas são pescadas para o reino de Deus, como é que se pesca homem, né? Ele volta ao cenário para isso. Que pedido então faz o povo para Jesus? O texto diz que algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando a Jesus que tocasse nele, tocasse no cego. Olha, o texto não diz assim, olha, uma multidão trouxe um cego a Jesus para que Jesus tocasse no cego e o cego fosse curado da sua visão e voltasse a enxergar. O texto não diz isso, mas é óbvio que era para isso. Está claro, não precisa dizer o óbvio. Então aquele povo levou o cego até Jesus para que Jesus tocasse nele e aquele cego voltasse a enxergar, porque provavelmente ele já enxergou um dia. O texto também não diz que ele é um cego de nascença. Provavelmente alguém, né, que tornou-se cego durante a vida, porque senão ele não abriria os olhos e dizia: eu estou vendo pessoas, eu reconheço pessoas.
e pessoas parecem com as árvores andando. Era alguém que via anteriormente, né? Alguém que já tinha visto alguma vez na vida. Então esse povo traz, o povo da cidade, algumas pessoas, eu não sei quem são essas pessoas. A Bíblia não diz quem são essas pessoas, né? Porventura, no meio dessas pessoas estavam Tiago, João, Pedro, algum familiar próximo, André, os pais de Tiago e João, Zebedeu? Tem alguém nesse meio? Alguém que conhecia Jesus? Alguém que sabia que Deus operava milagres através de Jesus? Trouxe. Era alguém que acreditava que Jesus poderia ajudar aquela pessoa. O fato é que eles trazem, o texto aí diz que eles trazem um cego para Jesus Cristo. E aqui é onde mora o primeiro problema desse texto. Se a gente não entender essa primeira parte aqui, não vai entender a mensagem espiritual do restante do texto. Veja que o povo daquela cidade, eles trazem até Jesus um cego para que Jesus imponha a mão sobre o cego. Quando eu trago alguém, levo alguém até outra pessoa, para que aquela pessoa o ajude, eu estou fazendo duas coisas. A primeira é, ele precisa de ajuda, o senhor pode ajudá-lo, ajude ele. E eu também estou dizendo, eu não preciso da sua ajuda, só quem precisa é ele. Porque senão eu dizia, Senhor, viemos todos nós aqui para que tu imponha a mão sobre cada um de nós e nos cure. Nos faça enxergar uma visão espiritual, que todos nós viemos aqui para isso hoje. Eu vim aqui para isso hoje. Para que Jesus coloque o seu espírito em mim e me faça enxergar o que eu ainda não enxergo. O que eu preciso enxergar. Enxergar com o espírito, com o entendimento, que é a nossa maior carência. Porque dos nossos olhos físicos, estamos aqui todos muito bem, obrigado. Precisamos enxergar a melhor e maior, mais necessária das visões, que é a visão espiritual. Mas aquele povo daquela cidade, o povo que já havia sido ensinado que o mais importante é pescar homens e não peixes, ou seja, a pescaria espiritual é a melhor do que a física, esse povo agora traz uma pessoa dizendo assim, cura ele, porque ele é cego, a gente não é. Né? Toca nele, não toca na gente. Era mais ou menos isso. Eles estavam fazendo sem sentir, eu tenho certeza, que muitas daquelas pessoas estavam até cheias de compaixão por aquele pobre homem. Eu não estou dizendo aqui que essas pessoas não prestam, que essas pessoas são cegas, são abomináveis, que Deus não ama elas e que elas não merecem o pé. Nada disso. Eu estou mostrando a triste condição desse povo, como nós, ao olhar para cada um de nós, cada um de si, fazer um autoexame, também nos sentiremos assim. Pobres, coitados nós somos, carentes de enxergar muita coisa que nós não enxergamos ainda. Então esse povo vem suplicando para que Jesus coloque a mão sobre ele. Se Jesus viesse aqui hoje, se o Senhor, o Pai, enviasse Jesus pessoalmente aqui hoje, será que a gente iria pedir que Jesus tocasse primeiro no outro? Primeiro que toque em mim. Quem mais precisa do toque de Jesus sou eu, não é o outro. Isso tem nada a ver com egoísmo. Isso tem nada a ver tem a ver com necessidade. E Jesus deixou isso muito bem claro quando foi na casa de Lázaro. Ô Marta, ô Maria. Uma fica aqui sentada porque é mais importante a minha presença e aprender comigo. A outra está preocupada em servir almoço, comida. Isso é importante, mas é mais importante ouvir a minha palavra. É mais importante priorizar o meu toque, né? E, infelizmente, o povo traz na sua ignorância, né? Por falta de discernimento, por não entender a sua real condição, traz um cego, né? Para que Jesus cure. No livro de Isaías 59:1 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, surdo está o seu ouvido, para que não possa ouvir.
Então o Senhor, ele está com a mão estendida para tocar em todos, a todo momento. Eu não tenho que estar implorando para que o Senhor toque em A ou B ou C, não. Qualquer um que peça, ele toca. O que o Senhor quer fazer é tocar em cada um de nós com o seu Santo Espírito. É o que ele mais quer. E é o que ele está fazendo agora. Em todo aquele que está ouvindo essa palavra, o Espírito está querendo tocar. Deixe o Espírito tocar, né, no seu espírito, na sua mente, para que você aprenda. A mão do Senhor está. E eles vão lá para que Jesus coloque a mão, imponha as mãos sobre aquele homem, para que aquele homem possa ser curado. Que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, toque espiritualmente naquele homem, para que ele possa ser realmente curado. Não só ele, né? Que poderosa mensagem Jesus estava transmitindo ao povo com a sua ação e as suas palavras que ele vai dizer a partir de agora. Diz assim que Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Eles trouxeram um cego para que Jesus pudesse tocar. Impõe a mão sobre ele, foi o que eles disseram. Eles não disseram: Senhor Jesus, nós trouxemos esse cego aqui para que o Senhor diga assim, fique curado, e ele fique curado da vista. Eles não vieram e disseram: Senhor, tem um cego lá naquela casa que queremos que o Senhor dê uma ordem para o cego ficar livre, porque é um homem de fé. Eles não fizeram isso. Eles trouxeram e disseram assim: toca nele para ele ficar curado. Ou seja, eles vieram cheios de suas convicções, achando que a pessoa só era curada se Jesus Cristo tocasse nele, e muitas outras convicções dos boatos populares que chegaram no ouvido deles, e eles trouxeram. Aí Jesus Cristo falou: é assim? Quer que eu toque nele? Me dê a mão. E saiu para fora do povoado. Fiquem vocês aí. Vocês não querem ser tocados? Então fica aí. Jesus vai, pega o cego, né, pela mão e leva para fora do povoado. Fora do povo. E olha que ensinamento, mais um ensinamento da Bíblia. Que Jesus Cristo está dizendo assim, olha, se eu não tirar para fora do povo religioso, que está tentando ajudar os cegos, sendo mais cego do que o cego, se eu não tirar para fora deles, você não é curado. Mais uma mensagem, dentre tantas que Jesus Cristo diz diretamente, são muitas. Quando ele manda Lázaro sair para fora, na parábola do que nós estudamos aqui, do bom pastor, do capítulo 10, ele tira a ovelha para fora. E em várias outras mensagens que Cristo, né, sai, retirando-se dali, foi para outro lugar, o tempo todo ele está retirando o povo para fora, afastando o povo, o tempo todo. E agora ele separa. Ora, o que estava causando cegueira era a cidade, era o povoado? Claro que não, senão tinha todo mundo cego ali. O Senhor, com a sua ação, ele está transmitindo uma mensagem. Você quer continuar cego? Continue nas crenças da religiosidade de um povoado, de um povo, de uma igreja, que está preso a mitos, a crendices, a ideias de que só se você for tocado pessoalmente por Jesus, você é curado. Então, igrejas que dizem assim, nós aqui, unitarianos, já estamos salvos. Nós temos a verdade. O povo ali fora não tem. Então, quer dizer, se eu tenho a verdade, eu estou numa condição melhor, eu estou numa condição privilegiada, eu sou melhor do que o outro, e então eu não preciso mais aprender a verdade porque eu já sei. Eu não preciso mais jejuar porque eu já encontrei a verdade. Eu não preciso mais orar porque eu já conheço a verdade, eu vou orar um pouco menos. Eu não preciso mais ler a Bíblia porque eu já escuto a lição todo dia. Eu já leio a meditação todo dia. Eu já acompanho o grupo que eles vão falando da Bíblia todo dia. Eu não preciso mais ler a Bíblia. Que crendice é essa? Isso é algo perigoso. E a religião faz isso. E Cristo vai dizer assim, tá ali, vamos ficar comigo sozinho ali. Aí você vai enxergar. Cristo retira o homem daquele povoado, um povoado que só tinha familiares, só tinha amigos, era da mesma congregação, da mesma igreja, mas aquele povo que trouxe o cego, que carecia também enxergar, agora diz assim,
o Senhor toque só nele, resolva só o problema dele, que a gente já enxerga, a gente não precisa enxergar mais não, a gente já enxerga. E esse é o grande problema da religião, é que acha que já enxerga. Quantos religiosos eu e você já não falou com eles? Olha, a Bíblia é assim. A Bíblia está ensinando que Jesus é assim. A Bíblia está ensinando que Deus gosta assim. A Bíblia está dizendo que a unção, a obra do Espírito Santo de Deus em nós acontece assim. E ele, não, eu já sei. Não, mas você está ensinando errado, porque a Bíblia está... Não, eu vou perguntar ao meu pastor, eu vou lá para o meu povoado. Eu não acredito no que você está dizendo. Já imaginou? Tem muita gente preso a isso. Então o texto aqui de Apocalipse 18:4 é muito claro em dizer assim, ó. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Aqui é uma fala de juízo. Isso acontecerá quando momentos antes, né, horas, dias, um tempo muito curto, antes de o Senhor derramar o seu juízo prévio sobre a terra, um juízo de castigo sobre a terra. Mas é um último convite. Assim como Jesus em cada momento está fazendo aquele último convite, tem um monte de gente para sair do povoado, sair da sua rotina, sair, né, daquela vida de acomodação, do cotidiano do crente que não tem compromisso com a pregação do evangelho, que não quer mudar de vida, que não quer transformar, que não quer crescer diariamente, sempre e continuamente, sempre tem que crescer. Crente que não cresce, definha e morre. Então tem que sair. E é o que Cristo faz, mostrando na prática, pegando na mão do cego e tirando lá para fora do povoado, para mostrar para eles que ali naquela ação Cristo estava dizendo: eu vou fazer só com aquele que quer. Vocês não querem. Quais símbolos de pureza há no ritual feito por Jesus? Depois de cuspir nos olhos do homem que era cego, a Bíblia diz bem claro que Cristo, na verdade, ele não cospe, ele não é necessariamente que ele abra o olho e cuspa dentro do olho. Ele poderia cuspir na mão e com a mão passar no olho, né? Mas o texto aqui pode estar sendo sintético, resumindo, né? Depois de colocar a sua saliva, aquilo que sai da sua boca, nos olhos do cego, do homem, né? Cuspiu nos olhos do homem. Em João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna, né? Que salte para a vida eterna. Veja que o Senhor Jesus aqui, numa linguagem também espiritual, numa linguagem em símbolos, falando com a mulher samaritana, que estava num poço, que tinha água física, natural, normal. Cristo está dizendo para ela assim, olha, se você beber da água que eu tenho para lhe dar. E Cristo não estava falando da água daquele poço. Era a água que estava nele. A água que estava nele ali era a palavra tipificada, porque a palavra é quem lava, quem deixa o homem puro, é a palavra. E quando o Cristo cospe, ele está tirando uma água de dentro dele, que é a tipologia da palavra. Ele está dizendo para mim e para você, só tem uma maneira de você enxergar, é se você entender as minhas palavras, é se as minhas palavras chegar até os seus olhos espirituais. Se as minhas palavras chegar até o seu discernimento, aí você começa a enxergar. Enquanto as minhas palavras não chegar nos seus olhos espirituais, você continua cego. Todo aquele povo que trouxe o cego, continuava cego, porque as palavras de Cristo não tocou na visão deles, na visão espiritual deles. Mas só esse homem que foi privilegiado precisou sair
para não se contaminar com a cegueira daquele povo. João deixa muito claro aqui, né, no 4,14, quando Cristo fala com a mulher samaritana, falando que ele tem uma água para dar. Essa água que causa pureza, limpa os olhos. É um verdadeiro colírio para os olhos espirituais. Aqui, raciocínio espiritual, Jesus queria conduzir o povo fazendo isso, o que ele fez. E impôs-lhes as mãos. Jesus impôs-lhes as mãos, colocou a mão sobre aquele homem que era cego. Primeiro ele faz o quê? Cospe nos olhos. Antes de Jesus colocar as mãos, ele faz o quê? Ele coloca a sua palavra nos olhos do homem. Depois ele impõe as mãos. E quando Jesus coloca a palavra nos olhos, impõe a mão, ele pergunta: você está vendo alguma coisa? Jesus sabia que aquele homem ainda não estava enxergando plenamente? Eu não tenho dúvida. Que tudo o que Cristo está fazendo está sendo orientado pelo Pai, está sendo revelado com todo discernimento do que está acontecendo ali. Eu não tenho dúvida. Jesus pergunta exatamente porque aquele homem precisa abrir a boca e dizer algo muito importante para que esta informação que ele vai dizer sirva de mensagem espiritual em todo o contexto, revelando o que Deus quer fazer pelo homem, revelando a nossa real necessidade, a nossa carência, para que a gente, entendendo o que Deus quer fazer e o que eu preciso, juntemos essas duas coisas e o milagre aconteça. Né? Então, Jesus impõe as mãos só depois de cuspir nos olhos do homem. Pela vontade do povo, ele queria que Jesus só impusesse as mãos. Inclusive, Jesus faz tudo isso longe da vista deles, para eles não verem. Retira o homem do povoado. E aí no livro de Apocalipse 3,18 diz assim, ó: aconselho-te que de mim, falando para a igreja de hoje, para a igreja de Laodiceia, a última igreja, o último período espiritual da igreja na terra, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E agora ele diz o seguinte, ó: e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Veja que ele está dizendo que só tem uma forma de o homem enxergar: é ungindo os seus olhos com colírio. E que colírio é esse? Colírio da palavra. Lembre que aquele homem que era cego de nascença, Cristo fez da mesma forma, muito parecido. Diz que Cristo pega a sua saliva, ele cospe ali no barro, no chão, mistura o barro ali, né? E a Bíblia diz que ele unge os olhos do cego. Algumas versões falam untar, ungir, vem de ungir. Então ele unge os olhos daquele cego com a sua saliva misturada com barro. O que Cristo faz agora nos olhos desse homem ao cuspir, ele também está ungindo. Como diz o Apocalipse, aqui a unção, ele diz aqui, olha, unjas. Unção tem a ver uma palavra regada pelo Espírito Santo, uma palavra ungida pelo Espírito Santo, uma palavra revelada. Tudo que Deus quer é que cada um de nós receba esse colírio, o poder de Deus, a unção do Espírito de Deus em nossa visão espiritual para a gente enxergar. Aí tudo começa para o cristão, porque ele saindo do seu cotidiano, do seu povoado, do seu bem-estar para realizar a obra com Cristo lá fora, aí ele vai começar a enxergar, né? Cristo pergunta se ele está vendo alguma coisa. O que a resposta do cego tem em comum com a obra espiritual que Jesus faz nos homens que se arrependem e se convertem, né? Ele, o cego, levantou os olhos e disse: vejo pessoas. A primeira coisa que ele diz é: estou vendo pessoas.
E ele continua dizendo: elas parecem árvores andando. Fisicamente, o cego não está vendo perfeitamente ainda. Ele está vendo vultos. Pessoas que se movimentam, mas parecia árvores. Silhuetas ainda embaçadas. Porque Jesus, a primeira coisa que Jesus Cristo faz é colocar a sua palavra nos olhos do cego. A primeira coisa que fizeram conosco para nós estarmos aqui hoje foi ensinar a palavra para a gente. E ao aprender os primeiros ensinamentos da palavra, a gente começou a enxergar a vontade de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sã doutrina, a gente começou a ver tudo de forma embaçada. Todos nós, quando damos o primeiro passo no caminho da fé, a primeira visão que a gente tem é de coisas embaçadas. A gente não vê claramente as pessoas como elas são, mas vemos como árvores. Aquele homem estava tendo o primeiro contato, assim como eram aquele povo que trouxe ele. Todo aquele povo estava vendo pessoas espiritualmente como árvores. Eles não conseguiam enxergar. E Jesus está dizendo, esse é o primeiro passo da religião. Todo aquele povo está nessa condição. E eles trouxeram você para que eu tocasse em você e não tocasse neles. Mas eles tiveram contato com a minha palavra, já escutaram a minha palavra, estão vendo pessoas como árvores. Pessoas não são árvores. Pessoas são pessoas. No sentido tipológico espiritual é que se aplica. Mas eles não estavam vendo, o cego não estava vendo claramente, porque, olha, eles só escutaram a palavra, mas agora eu vou tocar em você. Porque a partir do momento em que a gente recebe o toque do Senhor, não estou falando aqui de toque físico, não, de o Senhor pegar a sua mão e ter que tocar em mim, estou falando de um toque espiritual. O toque que o Senhor toca dentro de nós e revela a sua palavra, revela a sua vontade. É como se ele estivesse do nosso lado, tocando em nós com a mão no nosso ombro, quando ele responde uma oração. Quando a gente está em busca de uma resposta, ele fala, é como se ele estivesse do lado, tocando na gente. Esse é um toque espiritual profundo, né? Então, aquele homem levanta os olhos e diz assim, olha, eu estou vendo os homens, vejo pessoas como árvores, né? No livro de Lucas 3,9 diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e se lança onde? No fogo. O próprio Jesus Cristo, nesta parábola, por exemplo, ele vai dizer claramente que os homens são comparados a árvores. E que a palavra do juiz é semelhante a um machado. E já está posto. Ou seja, todo ser humano no planeta está sendo julgado. Quando todo ser humano morre, já seguiu-se o seu juízo, já está definido o juízo dele. Porque o machado está ao pé de toda árvore. Se aquela árvore não der fruto, o texto diz claramente, o machado derruba, faz lenha, porque só serve agora para o fogo. É o que o texto diz com toda clareza. Todo homem. Agora, toda árvore que dá fruto é o quê? Toda árvore que dá fruto faz o quê? O que é que o Senhor Jesus diz? Ela é irrigada, ela recebe mais água, ela recebe mais adubo, ela recebe atenção na poda, para dar mais fruto ainda, para dar cada vez mais fruto. É assim que um agricultor faz. O que significa ter os olhos abertos nesse texto? Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos. Os olhos do homem foram abertos quando primeiro ele teve que sair do povoado, deixar a influência religiosa do seu povo, da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos,
da sua congregação, sair, para que, em primeiro lugar, reaprender a Bíblia do zero, colocar a palavra nos seus olhos, a palavra de Cristo, não é a dos homens, aquela palavra de Cristo diante dos seus olhos. Esse é o primeiro ponto. E quando esta palavra está sendo ensinada, você começa a enxergar devagarinho. As vistas vão se abrindo. Você começa a enxergar vultos. Mas quando Jesus toca, a vista se abre. Mas se abre completamente. Ó. Quando Jesus toca a mão neles, e aí eu me pergunto, por que é que aquele povo todinho não pediu para Jesus tocar nele? Já que eles enxergavam alguma coisa da palavra, por que é que ele não pediu o toque de Jesus para que os seus olhos também fossem abertos, plenamente como foi os olhos desse homem aqui? Os olhos foram abertos com duas ações de Cristo. A primeira é a sua palavra, a sua saliva, a sua palavra nos nossos olhos. É o primeiro passo. O primeiro passo é conhecer a Bíblia. Por isso estude a Bíblia, estude a doutrina, procure saber tudo o que a Bíblia diz para você. Pertença a uma igreja que ame a Bíblia, que examine a Bíblia, que dedique muito tempo. Se vai ter um culto de 2 horas, 1h30 seja dedicada à palavra de Deus e meia hora ao louvor. Não vá para uma igreja que de 2 horas de culto, 1h40 de louvor e de gritaria e 15 minutos é para alguém ler um verso apressado, fora do contexto, para estimular a prosperidade e outras coisas mais deste mundo. Ame a Bíblia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, para que o trabalho seja completo no coração do homem, é que o toque espiritual de Cristo chegue em você. Se Jesus Cristo tocar, e o toque, para mim tocar em você, eu tenho que estar perto. Se você estiver a 10 metros de mim, eu não vou conseguir tocar em você. Eu só posso tocar em você se você estiver do meu lado. O alcance da minha mão, a 1 metro de distância. Toque significa dizer relação pessoal, proximidade, conhecimento, estar próximo, estar na presença. São muitos os versos bíblicos que diz que a gente tem que andar na presença do Senhor 24 horas por dia. Para estar próximo, para sentir o toque. Como diz o texto aqui de Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos, os olhos de Adão e de Eva, e eles conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja que o texto aqui não diz assim, ó, os seus olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. E eles olharam e perceberam que não tinham roupa, estavam nus. O texto não diz isso. O texto diz conhecerão. Porque naquele momento os olhos físicos deles não olharam para a pele e viram que estava sem roupa, não. Eles conheceram no íntimo. E eles conheceram assim, olha, por que é que eu estou sentindo tanta vergonha? Eu estava nu com a minha esposa agora no Éden há pouco tempo. E andávamos nus para todo canto e não tinha vergonha. Mas agora eu estou sentindo uma vergonha. É o conhecimento que vem por um sentimento que está lá dentro da consciência, que está lá no espírito do homem. Os olhos foram abertos e chegou o conhecimento. Os nossos olhos não devem ser abertos para que eu enxergue as coisas físicas, para que a minha vista toque os objetos e as pessoas. Não. Os meus olhos têm que ser abertos espiritualmente para que eu conheça as coisas no seu sentido mais profundo, espiritual, né? E é assim que tem que acontecer. Olha, diz que Jesus, quando colocou a mão no homem, então os seus olhos foram abertos. Que coisa linda o texto. O que o toque de Jesus faz com os homens cegos? Com todos, não só com aquele. Olha o que a Bíblia diz, ó. E sua vista foi restaurada. E ele via como agora? Claramente. Claramente, claro, em plena luz, na luz absoluta. Ele já não via mais como árvores. Agora ele dizia assim, eu estou vendo as pessoas. E eu posso descrevê-la nos seus mínimos detalhes. Eu posso dizer detalhes
né, das unhas, dos olhos, da cor do cabelo, detalhes pequenos, porque agora eu vejo claramente. Olha que beleza. A multidão continuava sem ver com clareza, porque continuava lá no lugar, no povoado onde se fabricava cegos. Só tem uma forma de o homem ser curado da sua cegueira espiritual, é saindo do povoado, recebendo a palavra de Cristo nos olhos e sendo tocado pelo seu espírito, para que então o homem comece a enxergar claramente. Agora já imaginou? Alguém que recebe essa bênção e começa a enxergar claramente, depois que você enxerga claramente a palavra de Deus, e entende a vontade de Deus, o que Ele quer para a sua vida, qual é a sua atitude em seguida? A gente vai ver como será a atitude desse ex-cego, desse homem curado agora. No livro de Efésios 3, versículo 4, diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Como é que Paulo escreve algo assim, né? Algo tão profundo. Paulo está dizendo assim, ó: portanto, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, quando vocês leem a Bíblia, vocês vão começar a compreender como eu, Paulo, compreendo coisas profundas dos mistérios de Cristo. Leiam a minha carta, que vocês vão entender que eu cheguei à compreensão de coisas tão profundas que para o mundo era mistério. Os mistérios de Cristo que estavam ocultos na visão do povo do povoado, agora esta visão não é mais mistério. Eu compreendo agora o que era mistério. Mistério é uma coisa que está encoberta. Mas a partir do momento em que você descobre aquilo, deixou de ser mistério, porque foi revelado. E Paulo agora compreendia os mistérios de Deus, todos resguardados em Cristo, revelado através de Cristo. É o que Paulo diz. Quando ledes as Escrituras, quando os olhos são limpos, quando Cristo coloca a sua água, a sua palavra nos nossos olhos, e então a gente começa a ler a palavra, a gente começa a enxergar, mas o toque dele vem a compreensão da palavra. Esse é o toque. E aquele homem via agora tudo claramente. Que ordem deu Jesus ao homem restaurado e o que isso significa? Jesus mandou o homem ir para casa dizendo o seguinte: vá para casa, mas não entre mais no povoado. Aquele homem poderia voltar a entrar naquele povoado? Jamais, meu irmão. Porque depois que a gente enxerga a palavra da verdade, a gente não volta mais para aquele povoado aonde se ensinava coisas de cegueira. Porque ninguém quer voltar mais ao estado anterior de cegueira. Não tem uma pessoa que um dia conheceu a verdade e foi liberta por ela que volte ao seu antigo estado anterior de vida de cegueira. Muita gente diz para mim assim: meu irmão Fábio, eu estou preocupado com o irmão tal, que esteve no nosso meio, e esse irmão agora está sozinho e ele está pensando em voltar para a antiga igreja dele, onde ensina lá aquelas coisas de trindade e outras coisas mais. E eu te digo: fique tranquilo. Fique tranquila, disse para algumas pessoas ultimamente. Fique tranquila com essa pessoa aí. Ele conheceu a verdade. Quem foi tirado do povoado e enxergou e experimentou, volta mais não. Volta mais não. Pode até frequentar um dia visitando alguma coisa, mas não vai se acostumar com a vida de cegueira mais não. Não vai aguentar o caldo de batata que eles servem lá, que aquilo não tem nutrição nenhuma. É um alimento sem nutrição, não tem sabor e não vai nutrir o corpo espiritual. Não se acostuma nunca mais. É o que Cristo diz: não entre mais no povoado. O que é que tinha naquele povoado que ia prejudicar aquele homem? Não tinha nada. Aquele povoado era um povoado que o próprio Jesus tinha entrado lá, só tinha gente boa ali, gente honesta, gente pobre. Jesus Cristo foi muitas vezes ali ajudar pessoas. Não tinha nada errado com o povoado.
Não tinha nenhum inseticida, nenhum veneno que pudesse cegar as pessoas ali, não. O que ele está transmitindo aqui é uma mensagem espiritual profunda. Se você não deixar pai e mãe, por amor de mim, você não é digno de mim. Se você não tiver coragem de deixar a sua congregação, o seu pastor, a quem você ama mais do que Jesus Cristo, você nunca vai conhecer a verdade. Seus olhos nunca vão se abrir. Se não tiver a coragem de fazer isso, tem que ter coragem. Vai voltar para casa? Vai. Mas não vá pelo povoado. Não entre naquele povoado. Não volte. Porque aquele que sai e volta, a Bíblia diz que o homem que volta atrás, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E ele é mais duro ainda, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olha, aquele que conhecendo a verdade volta atrás, é como uma porca lavada, tomada um banho com shampoo e sabonete e volta para a lama. Foi tirado da lama, dado um banho geral com o melhor sabonete, com o melhor shampoo, ficou bem limpinha a porca volta para a lama. Porque ela gosta da lama. Ou então, como diz ainda de uma maneira mais horrenda, mais nojenta, é como um cão, uma cadela, que vomita uma comida estragada e volta a comer aquela comida. Já imaginou? Olha que comparações duras o Senhor está fazendo. É por isso que ele diz, não volte para o povoado. Aquele povo cego, aquele povo que acha que não carece do meu toque, que acha que já sabe tudo e está salvo, que é os crentes que está tudo salvo, que vive dentro de um aprisco, dentro de uma congregação, achando que está salvo, são tudo cegos. Mas você, que pelo meu Pai foi arrastado de lá e agora eu curei você, volto para lá mais não. É o que Cristo diz para aquele homem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, diz o apóstolo Paulo, notai o tal, fique de olho nele, e não vos mistureis mais com ele, não se juntem mais com ele, para que ele se envergonhe. Se uma pessoa escuta a palavra da verdade e não se converte, e não anda segundo a palavra da verdade, que a congregação todinha está andando, está todo mundo no mesmo espírito, mas aquela pessoa sabe a verdade e não quer andar nela, o que é que Paulo diz? Não se misture. Não faça sociedade com ele. Não marque uma viagem com ele, não faça um trabalho com ele, não perca tempo conversando com ele, fazendo pacto com ele, qualquer sociedade. Não perca tempo mais com ele, não. Se afaste dele, que é para que ele passe vergonha. A sociedade diga assim, ó, o povo de bem não quer mais conversa com ele, não. Que ele se envergonhe para lá. Que é o que Paulo diz. Paulo é muito duro. Paulo, ele é muito objetivo nos seus ensinamentos, principalmente nos aspectos de juízo. Paulo é muito duro, mas ele está falando certo aqui. É o que Cristo está dizendo. Você foi curado da palavra? Você está vendo agora corretamente? Você não já sabe a diferença entre ver só vulto e ver claramente? Então não volte para lá mais não. Não se misture com aquele povo, não. Se misture mais não. Que é o que ele está dizendo. Não se misture. Pode ser que você pegue uma catarata lá e aí avisa, né? Não vá para lá, não. Também, alguns irmãos, assim como Paulo, no nosso meio, né, são muito firmes e a gente precisa considerar isso. Uma irmã nossa, ela sempre diz assim, o que é que a senhora está indo ver naquela igreja, minha mulher? Minha senhora, minha irmã. A senhora já saiu de lá em cima, sabe perder tempo fazendo, não se misture, que é o que Paulo está dizendo aqui. Já pregou a verdade? Não quer aceitar? Não se misture. Que é o que Paulo diz. Que é o que Cristo diz também nesta parábola, né? Qual a diferença da orientação que Jesus dá ao homem curado para o que ele dá para os seus discípulos? Qual a diferença? Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados. Jesus diz assim, não vá para o povoado. Aí ele vai. Já imaginou? Aí você pode dizer assim, pensar assim, então Jesus é daqueles que dizem assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Jesus é desses? Claro que não.
Jesus, justamente ele vai para os povoados com os seus discípulos, justamente para arrancar as pessoas destes povoados, para retirar as pessoas para que possam enxergar. Cristo não vai para o povoado para morar no povoado. Cristo não vai para estar comungando no mesmo espírito, na mesma sociedade, na mesma cooperação daquele povoado. Não. Ele vai lá com outros objetivos. Curar, resgatar o povo de lá. E ele vai, né? Por isso que no Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu digo para vocês que logo nos primeiros momentos que eu comecei a ler a Bíblia, esse era um dos versos, o primeiro verso praticamente que me ensinaram foi esse verso, é um dos primeiros, que era o que se usava para afastar a gente dos amigos do mundo e tal. E eu não entendia. E eu achava que o simples fato de eu estar passando numa rua e ter um amigo sentado na esquina conversando bobagem, eu não podia nem parar ali para conversar com eles porque eu estava incorrendo nesse pecado. Ou se eu passasse em algum lugar, numa esquina, um bar, e dois amigos sentados no bar tomando uma cerveja, me chamasse lá para perguntar uma coisa, e eu não pudesse nem chegar perto, apertar a mão deles, né, para conversar com eles ali um minuto. Estaria pecando. Eu não entendia, mas o texto ele é claro. Ele usa aqui, olha, três verbos aqui: o verbo andar, o verbo deter-se, e o verbo deter, e o verbo assentar. Quando você anda com alguém, andar com alguém significa o quê? Demorar-se ao lado dele, porque uma caminhada, não é caminhar ao lado de alguém, andar com alguém, pode significar inclusive uma vida toda. Andar com alguém quer dizer estar com ele o tempo todo. Deter-se quer dizer o quê? Demorar-se. E assentar, você se senta quando está apressado? Não, você só se senta quando você vai demorar. Então veja que o texto todo está dizendo: não dedique tempo a estas pessoas. Você pode e deve, como Cristo, falar com todo mundo. Se sentar como Cristo se sentava para uma ceia, para uma comida com aquelas pessoas, para ensinar sobre Deus, a sua palavra. Mas não se detenha, não se demore. Não faça sociedade, planos de viagem de 30 dias, um noivado de 4 anos, um casamento para a vida toda. Faça isso não. Não se detenha. Esse é o grande problema de você voltar para o povoado, morar lá e passar o resto da vida com aquele povo. Não faça isso. E aqui nós temos, meus amados, os principais ensinamentos deste milagre aqui que nós estudamos hoje, os 7 principais, e aí os amados irmãos vão também colocar os seus aí, né? O primeiro, Jesus vai pescar dentro do aprisco. Vai pescar dentro da casa de pescaria, em Betsaida. Ele vai justamente ali para dizer a Pedro, Tiago e João: Pedro, Tiago e João, vocês enxergaram quando eu fiz a primeira pesca maravilhosa? Começaram a enxergar de forma turva. Eu vim aqui de novo para tocar os olhos de vocês, para que agora vocês enxerguem claramente. Era o segundo encontro, que Pedro, Tiago e João já começavam a limpar as vistas ali. Principalmente para eles. Cristo vem pescar dentro do aprisco, que é o que ele faz o tempo todo. Muita gente, até muitas vezes, me criticou e falou: Amaro, alguns irmãos falam, você tem que sair para pregar aí para as pessoas que nunca leu a Bíblia, é sem religião. Ora, a Bíblia me diz que eu tenho que ir primeiro às ovelhas da casa de Israel. O primeiro público que eu escrevo e prego são para os evangélicos. Porque eles são os mais cegos, os mais carentes de entender a palavra de Deus. Porque acha que entende, mas não lê, não estuda a palavra de Deus. A mensagem espiritual tem sido ocultada. Tem sido passado para o povo a letra morta, superficialidade, em busca das coisas materiais deste mundo. É só a coisa concreta. E o espiritual, o povo não enxerga, né? Então nós temos que ir pescar no aprisco. Vão lá nos aquários e coloque a varinha com a isca lá dentro, viu? Sem medo.
Se alguém disser que você é pescador de aquário, diga assim: eu só estou imitando Jesus Cristo. 2. Jesus não aceita a pressão do povo. Aceita a pressão? Coloca a mão aqui, Jesus. Somos muito aqui. Não. Fica aí. Jesus não aceita. Ele faz do jeito que tem que ser feito. Nós também não devemos aceitar a pressão da maioria. Eles não devem ditar o que eu tenho que fazer. O que tem que ditar o que eu tenho que fazer é a Bíblia, é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus que me comanda. Ele é o meu Senhor, eu devo obediência a Ele. É Ele que tem que ditar. Vou aceitar pressão agora de religioso? Ora, religioso, que está tudo cego, que não quer o toque de Jesus, que nem enxerga as coisas que tem que enxergar, não é? Continua aí vendo vultos. 3. Jesus tira o homem para fora do mundo. Então, todo homem que encontra Jesus, que recebe a sua palavra e o discernimento espiritual, começa a enxergar a verdade, a primeira coisa que Jesus faz é tirar ele para fora do seu povoado. Tirar do mundo, das coisas do mundo. E quem não foi tirado do mundo, continua cego. Vai continuar cego lá. 4. Jesus cura a visão espiritual do homem. Como é que ele cura a visão espiritual do homem? Fazendo com que o homem enxergue a verdadeira vontade de Deus, a verdadeira palavra de Deus, sem que para isso, necessariamente, ele esteja matriculado no curso de teologia, sem que para isso ele seja um homem experimentado com 30 anos, 40 anos, 50 anos de igreja, convivendo com doutores em divindade, com grandes escritores de livros. Não é assim. Não é desse jeito que se abre a visão espiritual. Pelo contrário, neste âmbito é onde se perpetua a cegueira. É neste âmbito. Um dia desse eu estava conversando com um irmão e ele mandou um vídeo de uns pastores, está entre os 5 mais famosos do Brasil, milhões de seguidores, praticamente dono de uma dessas igrejas gigantes aí, um grande filósofo, um grande pregador, que tem milhares de seguidores na internet, famosíssimo. E ele dizendo lá, olha, alguém perguntou para ele: ô doutor, não sei o quê, como é que o senhor me explica o negócio aí da Trindade, sendo único? A Bíblia fala de um Deus único, que negócio. Ele falou assim: olha, sua pergunta é difícil. Aí começou a gaguejar, porque olha, não tem um doutor dos que eu conheço, dos grandes, dos 5 maiores pastores do Brasil, mais famosos, os 5 mais famosos do Brasil. Eu já escutei os 5 falando de Trindade, todos eles gaguejam e baixam a cabeça. Nenhum abre a Bíblia e cita um verso. É sempre retórica e filosofia. Não tem um. E esse homem começou a gaguejar. E esse homem começou a dizer: olha, porque a Trindade é o que você vai entender sobre a economia da salvação. E começou a filosofar. Eu digo: meu Deus. E esse irmão que mandou o vídeo para mim falou assim: olha, irmão Fábio, a doutrina satânica como é que é? E isso era famoso. Isso aqui era famosíssimo. Vim aqui para a cidade aqui, no encontro aqui, era 5.000 pessoas para escutar ele. Para onde ele vai no Brasil todo é milhares de pessoas. Mas, ó, a besteira. Cadê o verso bíblico? Só retórica humana. Né? E aí, ó, Jesus, quando cura a visão espiritual do homem, nem os maiores doutores vão engabelar, vão enganá-lo, vão trazer engodo para sua mente. A cura da visão começa pela palavra. Não se esqueça disso. Aqui é uma das informações mais importantes desta noite, é isso aqui, olha. A cura do homem começa pelo conhecimento da palavra. Se você estuda a palavra, dobre o tempo de estudo da palavra. Se você, daqui a 3 meses, 6 meses, você dobrou o seu tempo, quando chegar daqui a 6 meses, você triplica esse tempo. Não estou falando aqui para você ler um livro da Bíblia inteiro num dia, não. Leia um capítulo, leia um trecho importante. Agora tem uma coisa: passa o dia todinho meditando naquilo que você leu. Como diz o salmista Davi:
Eu medito na tua lei de noite. É por isso que aquele homem simples, ignorante, o tal do Davi, que era ignorante de pai e mãe, analfabeto, se tornou naquele homem que escreveu aquele salmo, o salmo mais belo da Bíblia. Davi é o homem que mais escreveu sobre o Messias nos salmos, nas tipologias. É assim que Deus faz, né? A cura vem pelo conhecimento da palavra. Tudo começa pela palavra. Jesus cura para sermos árvores frutíferas. Quando ele nos cura, no primeiro momento, os cegos, ainda que não enxergam direito, podem até olhar assim e ver vultos de, né? Árvores e vultos. Mas Jesus nos cura para sermos árvores frutíferas. E a árvore frutífera, a árvore que dá um fruto para alguém, é uma árvore que já enxerga e agora está entregando dos seus benefícios espirituais, dando para o outro. Porque uma árvore frutífera já enxerga claramente. Ela está compartilhando da sua doçura, né? Dos seus nutrientes, daquilo que traz vida, daquilo que traz realmente nutrição para o corpo. Por isso que todos nós, depois de curados, nos tornamos árvores frutíferas. A visão clara e absoluta nós encontramos somente em Cristo Jesus. Não é no povoado, não é no povo, nem nos discípulos, nem nos apóstolos. A visão clara é somente em quem? Em Cristo. Porque até os apóstolos, Paulo, Pedro, o tempo todo está dizendo, é só em Cristo. Eu estou escrevendo essa carta aqui, mas é Cristo, é Cristo. Eu estou lhe orientando doutrinariamente, mas tenha contato com Cristo, fale com Cristo. Escute o que eu estou dizendo aqui, mas vai falar com ele vai explicar melhor do que eu. Ele é quem vai limpar a sua vista. Paulo vai escrever 1 milhão de coisas, Pedro vai escrever 1 milhão de coisas, João vai escrever 1 milhão de coisas, mas é Cristo quem limpa. É só Ele. Com a sua palavra, com o seu toque, pode clarear a nossa visão plenamente. Que bênção, que maravilha, né? Para concluirmos, Jesus quer curar o homem no espírito. O povo de antigamente, os religiosos, queriam só a cura física, mas Jesus quer curar o seu povo no espírito, para que ele, o homem, possa enxergar as grandezas do reino de Deus. Somente Cristo pode nos proporcionar uma visão espiritual na qual faça com que nós enxerguemos com toda a clareza a verdade que esteve fora do nosso alcance durante anos, longe da nossa compreensão. Quem enxerga, caminha em segurança. Quem não enxerga direito, caminha no escuro. Mas quem enxerga é porque existe a luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus na lâmpada ali, iluminando o caminho. Se a lâmpada nos dá a possibilidade de enxergarmos alguma coisa, né? A lâmpada em si, a luz de Deus nos nossos olhos vai fazer com que nós enxerguemos todas as coisas claramente. Em nome de Jesus, amém.